Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem, com a graça e a paz de Jesus. Amém? Hoje nós vamos continuar a nossa história que nós fizemos domingo passado. Vocês lembram? Que Saulo tinha caído e os amigos dele tinham ajudado a levantar. E hoje nós vamos continuar essa história. Mas antes vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos aprender, Senhor, com as histórias da Bíblia, como viver de acordo com o teu querer e com a tua graça. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ensina a fazer aquilo que o Senhor quer e não o que nós queremos. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e surgiram coisas novas. Então, quando a Bíblia fala que nós somos novas criaturas, é porque nós entregamos o nosso coração para Jesus, porque nós estamos em Cristo. E foi o que aconteceu com Saulo. Naquele dia, Saulo foi levado por seus amigos, pelos soldados, para a cidade de Damasco. E ali ele ficou num quarto. Ele ficou 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Ele estava orando, ele estava em jejum, ele estava falando com Deus. E ali ele ficou 3 dias. E lá no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 10, a palavra de Deus fala que em Damasco tinha um discípulo chamado Ananias. E o Senhor, em uma visão, falou com Ananias. E o Ananias respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou e disse: Dispõe-te e vai à rua chamada direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu um homem chamado Ananias lhe impor as mãos para que recuperasse a visão. Mas Ananias ficou pensando assim: Saulo? Eu vou lá visitar o Saulo? Ah, não, eu não, Senhor, porque o Saulo é aquele que falava que estava perseguindo os cristãos. Então o Senhor falou com ele: não, você vai sim. Por quê? Porque o Saulo, lá na palavra de Deus, está escrito assim, no capítulo 15, capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis. Quando Ananias chegou lá na casa onde Saulo estava, ele colocou as mãos sobre a cabeça dele, orou por ele, e o Espírito Santo tocou a vida de Paulo, e ele se tornou um pregador da palavra de Deus. A história da transformação de Saulo é uma história das mais dramáticas que a gente já ouviu contar. Esse tipo de experiência não acontece com todo mundo, mas a história nos lembra que Deus alcança as pessoas através de muitos métodos, vários jeitos a gente pode saber, ouvir contar de pessoas que conheceram a Jesus. E esta foi a maneira que Saulo, que se transformou em Paulo, conheceu ao Senhor Jesus. E depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele começou a pregar, a falar, ele começou a fazer parte da mesma comunidade que ele perseguia antes. Antes ele perseguia os cristãos e agora ele era também um cristão. Vocês lembram de Barnabé, que deu uma oferta? Quem lembra dessa história? Pois é, o próprio Barnabé também ajudou aos discípulos a aceitarem a Paulo como um embaixador de Cristo. E Deus escolheu ele para falar do amor dele para todas as pessoas. E lá, quando Deus falou com Ananias que ele era escolhido para levar o nome de Jesus perante os reis, perante os gentios, perante aquelas pessoas que ainda não conheciam a Deus. Então, depois de ter se alimentado, ele se sentiu fortalecido e ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Mas logo ele começou a pregar a palavra de Deus.
Mas mesmo tendo essa experiência tão importante, tão impactante, ele não parou de crescer, não. Ele sempre estava orando, jejuando, aprendendo de Deus, para que pudesse levar a palavra dele para outras pessoas com sabedoria e graça. E nós também temos que fazer a mesma coisa. Mesmo que desde bebezinho a gente tenha frequentado a igreja, a gente vai à igreja todos os domingos, todas as vezes que temos oportunidade, mesmo assim a gente tem que estar sempre orando, sempre lendo a Bíblia, sempre louvando ao Senhor, para podermos crescer. Quantas cartas Paulo escreveu ensinando a nós a palavra de Deus? E nós vamos continuar estudando essa palavra para que possamos crescer como ele cresceu na presença de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, como o Senhor abençoou a Paulo, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos transformando a cada dia e que possamos aprender mais e mais da Tua palavra. Que o Senhor possa estar em nosso coração, que nós possamos, Senhor, estar cada dia mais voltados para Ti, buscando aprender e ouvir mais do Senhor, para que possamos também levar a outras pessoas o Teu amor. Muito obrigado, Deus, pela vida do Paulo, Deus, que o Senhor transformou, Deus, que o Senhor nos deixou, Senhor, nas cartas dele, Senhor, para que pudéssemos aprender como é o Teu querer e a Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço, enche-nos do Teu Santo Espírito, ó Pai, como o Senhor encheu, Senhor, o Teu servo, ó Pai, e que possamos estar cada dia mais na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar um louvor ao Senhor. Vocês ouviram a Calopsita louvando ao Senhor o tempo todo? Pois é, como os passarinhos louvam ao Senhor, nós também vamos louvar ao Senhor. Até o próximo domingo. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com um hino? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. No mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. No mar da Galileia.